Nesse podcast, você vai ouvir um pouco sobre a independência da Nigéria e a resistência a partir da música e da política feita por Fela Kuti, o criador do estilo musical Afrobeat. Então se achegue mais com seus ouvidos para arrepiar o esqueleto ao ouvir uma pitada da história de um dos principais países do continente africano. A Nigéria é um país africano muito populoso e rico, localizado na costa ocidental do continente. Nela passa o rio Níger, que foi berço de famosos e poderosos reinos africanos ocidentais. Ela possui uma diversidade enorme de etnias e povos, e é importante saber disso, pois é algo crucial para contar a sua história. Os primeiros brancos que tiveram contato com os povos que se localizam nessa região foram os portugueses no século XV, mais ou menos. Mas, posteriormente, com o processo imperialista da partilha da África, quem dominou foram os britânicos, que iniciaram o processo de colonização. Na esteira dos processos de luta pela independência do domínio britânico em África, que se iniciou com Gana em 1957, o povo nigeriano conquistou a sua própria independência em 1º de outubro de 1960. Essa independência foi conquistada de uma forma, digamos, pacífica, mas depois dela iniciou-se um processo de disputa entre etnias dominantes pelo poder do país, que culminou em uma sangrenta guerra civil. Aí você deve pensar, nossa, os povos africanos não sabem conviver, né? Eles são muito descivilizados. É por isso que existe tanta pobreza lá. O povo não se une. Rapaz, tome jeito, não pense isso não. Essa é uma armadilha colonial. Geralmente, o que nos é passado pela mídia é a versão dos colonizadores, que possuem até hoje o poder sobre os meios de comunicação e sobre a nossa educação, sabia? E compactuam entre si passar a sua própria versão da história do continente africano, para minimizar ou justificar a sua exploração, massacre e a destruição que eles promoveram contra esses povos. Como eles fazem sobre o Brasil, tá? Não se engane, não. A história que eles contam nos faz pensar que as populações africanas não sabem conviver no mesmo território sem o auxílio dos queridos colonizadores, que supostamente manteriam a civilização no país. Mas isso é longe de ser verdade, né? E para desmentir, é importante a gente ir ali no século XIX e refletir sobre como se deu o processo que eu falei um pouco antes da partilha da África. Nesse processo, os países europeus que já estavam explorando os povos de vários continentes há um tempo já, resolveram que era necessário para eles partir a África entre si para evitar uma guerra entre eles próprios pela expansão do mercado consumidor e a busca da matéria-prima, o que, obviamente, deu errado. Pois em 1918 eles vão iniciar a Primeira Guerra Mundial, daí já dá para ver, né? Que quem não sabia conviver eram os europeus. Nesse momento já estava instaurado o capitalismo. E no processo, quem mais se beneficiou foi a França e a Inglaterra, que fizeram um conluio para impedir e isolar o crescimento do poder de Portugal no continente africano, por exemplo. Aí eu te pergunto, como diabos se parte um continente? E mais, não tinha sequer uma pessoa africana na Conferência de Berlim, que foi onde ocorreu esse rolê aí de partilha.
E mesmo que tivesse, não seria suficiente. Os limites de um território se dão de uma forma histórica e são determinados pelos povos que habitam aquelas terras e trabalham nelas há milênios. Não por um bando de estrangeiro que do nada resolve falar que aquele lugar é deles e acabou. Aí você já deve imaginar o que aconteceu, né? A África foi o berço da civilização humana. Ela é ocupada há milhares de anos e possui uma complexidade de povos e culturas imensa, com suas próprias formas de organização que diferem entre si, e de um Estado nacional, como é o modelo europeu, com uma única língua, uma única história, uma única nacionalidade, uma única moeda, etc. Por exemplo, em estados pré-coloniais como o Mali, havia podemos dizer, imperador, mas haviam também os chefes regionais de seus próprios clãs, cujo poder era respeitado e que podiam manter a sua cultura. Além disso, é comum que ao longo desses milênios, esses povos tenham disputado por território e feito guerras. Aí, quando houve a partilha, essas delimitações históricas e ancestrais dos povos africanos foi completamente ignorada, ou em grande parte ignorada, dividindo territórios que eram autodeterminados pelos povos ao meio, fazendo com que, por exemplo, uma mesma etnia pertencesse metade a um país e metade a outro, ou então juntar povos rivais em um mesmo país. E para ferver mais o caldeirão, asfixiar as culturas tradicionais sob uma cultura que deveria ser única e que nem sequer era africana. A língua nacional da Nigéria, por exemplo, é a língua inglesa. Nada a ver, né? Agora você imagina forçar mais de 500 etnias com várias línguas, dialetos diferentes a falar apenas o inglês, pois era a cultura e a língua nacional. É óbvio que vai dar errado. Ou então colocar apenas um povo no poder, de forma que ele mande e desmande e se beneficie dos poderes do Estado, em detrimento dos outros povos que nele habitam. Tô falando tudo isso para dizer que deu ruim. E assim, mesmo com uma independência aparentemente pacífica, aconteceu uma guerra civil na Nigéria, pois alguns povos queriam se separar e formar o seu próprio estado, ou ter o poder para si. Na Nigéria, segundo a Freedom House, no relatório sobre Freedom of the Press de 2006, há a seguinte configuração: cerca de 250 grupos étnicos, com predominância de Hausa e Fulani, de 29%, Yorubá, de 21%, Igbo, de 18%, e a diferença religiosa é de uma população muito bem dividida entre muçulmanos e cristãos. Segundo o capítulo 12 do livro Política Externa, as relações internacionais em mudança, abre aspas, essa diversidade interna foi se interligando com outros elementos, nomeadamente com os recursos naturais, sobretudo o petróleo, refletindo-se em problemas de distribuição dos recursos e dos rendimentos geradores de tensões constantes entre o sul produtor e o norte populoso. Fecha aspas. O governo britânico tomou a Nigéria e criou a Companhia Real do Níger, que foi criada em 1886, e em 1900 criou os Protetorados Britânicos do Norte da Nigéria e do Sul da Nigéria. Esses protetorados foram fundidos em 1914 para formar a colônia da Nigéria. Em resposta ao crescimento do nacionalismo nigeriano ao final da Segunda Guerra Mundial e ao acirramento dos conflitos armados internos, o governo britânico iniciou um processo de transição da colônia para um governo federal de 3 estados. Isso aconteceu em 1957, lá quando Gana teve a sua independência. Os grupos políticos mais importantes da Nigéria eram o Congresso Popular do Norte, ou CPN, que representavam os Hausa, que eram de maioria muçulmana, o Conselho Nacional da Nigéria e dos Camarões, CNNC,
que representavam o Sudeste/Leste, que representava os interesses dos Ibos, que eram de maioria cristã, e o Grupo de Ação, ou AG, que representavam os Yorubás do Sudoeste/Oeste. A divergência entre esses grupos era grande, até que em 1960 o CNNC do Sudeste e o CPN do Norte formaram uma coligação que, em conluio com o governo britânico, declarou a independência da Nigéria, dando início à Primeira República da Nigéria, ainda sob aquele modelo de federação de 3 regiões. Mas esse governo durou muito pouco, só de 1963 até 1966. E por que durou tão pouco assim? Cara, foi no ano de 66, aconteceram 2 golpes militares sucessivos, instaurando uma ditadura militar. Os Igbos, grupo dominante etnicamente na região leste, ou sudeste, declararam uma independência e criaram a República de Biafra em 1967, criando assim, iniciando assim, na verdade, uma sangrenta guerra civil, como eu falei, e a Biafra foi derrotada. Aí eu vou parar aqui rapidinho para recomendar um livro incrível da renomada escritora nigeriana Chimamanda, que conta da perspectiva de nigerianos sobre essa terrível guerra. O nome do livro é Metade de um Sol Amarelo. E ele tem um filme também, tá? O filme foi produzido pela Nollywood, a segunda maior indústria cinematográfica do mundo, atrás apenas da Hollywood. E adivinha de onde ela é? Isso mesmo, camaradinha. É da Nigéria. Se você não conhece ainda, assim que acabar esse episódio, você trate de obedecer o conselho do ET Bilu e vá buscar conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. A partir de então, a Nigéria viveu várias ditaduras militares, alternadas por governos duvidosos. Nos períodos de junta militar da década de 70, quando teve uma grande alta do petróleo, por exemplo, que a gente já falou aqui, é um país que é grande exportador de petróleo, hoje faz a sua fortuna como exportador de petróleo, a economia cresceu muito. Mas os militares, diga-se de passagem, assim como no Brasil, não fizeram muito para redistribuir esse lucro e para melhorar a vida da população, diminuir a desigualdade. Isso reflete como, apesar de uma suposta independência, o Estado nigeriano continuou sendo aliciado, agora não só apenas por um país colonizador, mas pelos capitalistas mundiais. Apenas em 2011 que houveram eleições consideradas realmente livres e justas na Nigéria. Para você ver o estrago que fez, I want to tell you a story. Not the story, yo. I want to tell you a story. Not the story, yo. Enough is story. At all. Very, very at all. Very, very at all. They say enough is story. Oh. The thing where you be, then go tell us now. I want to tell you a story. Not the story, yo. I want to tell you a story. Not the story, yo. Where till you be, oh? If he dance, Where till you be, oh? if he dance. Tell me. Agora, terminada a minha falação para introduzir você, ouvinte, o contexto histórico da Nigéria, vamos finalmente falar sobre ele. A história de Fela Kuti. Quem foi Fela Kuti? O cara foi um multi-instrumentista, compositor, ativista pan-africanista e político nigeriano.
Fela nasceu em 1938 na capital do estado de Ogun, no sudoeste da Nigéria. Se você, caro ouvinte, está ligado no podcast ou tem contato com religiões brasileiras de matriz africana, já deu para se ligar qual é a raiz étnica do cara, né? Isso mesmo, Ogum e Yorubá. Mais especificamente, ele é dos Ebás. Sua família era de classe média alta e devemos dar aqui o devido destaque à sua mames, que era simplesmente Funmilayo Ransome-Kuti, que foi uma professora, política, militante, ativista dos direitos das mulheres. Foi descrita como decana dos direitos femininos da Nigéria. Foi até membro do CNNC. Já o pai de Kuti também foi o reverendo Israel Oloduntum Ransome-Kuti. Ele também foi ativista e um dos fundadores da União Nigeriana de Professores e da União Nigeriana de Estudantes. Desse parentesco, minha irmã, já deu para ver que a parada ia dar bom. E deu. Tanto Fela quanto seus irmãos se tornaram militantes, de formas diferentes, né? Fela se mudou para Londres em 1958, onde estudou música na Trinity College of Music e formou a sua primeira banda. Em 1963, Fela Kuti voltou para a Nigéria e trabalhou lá até 1969, que foi quando estourou aquela guerra civil lá mais pesada, né? Já estava acontecendo, ele saiu voado e levou a sua banda para os Estados Unidos, passando a chamá-la de Fela Ransome-Kuti and Nigeria 17s. Espero que eu esteja falando certo, porque meu inglês há de se desejar. Foi lá que Fela Kuti conheceu, através de Sandra Smith, o movimento Black Power, os Panteras Negras, Malcolm X e o trabalho de vários artistas e ativistas negros e negras, e começou a pregar também o pan-africanismo. Essa ida aos States foi crucial, pois também influenciou muito a forma como ele tocava e vivenciava a música. Foi misturando o jazz, o rock psicodélico com o high life da África Ocidental que ele criou o famoso Afrobeat, sua principal arma contra o colonialismo, a opressão das ditaduras militares e a defesa pelos direitos humanos. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Quando Fela Kuti e a sua banda voltam para a Nigéria, no início da década de 70, o rolê lá, cara, já tá bizarro. A ditadura já tá sentada na cadeira fofa, tá ligado? Aí ele fica bolado e simplesmente funda uma comuna na sua própria casa, localizada nos arredores de Lagos, chamada República Kalakuta, e declara independência da Nigéria, como forma de protesto contra o poder dos milicos. Ela abrigava toda a sua grande família, que incluía sua mãe, os músicos da sua banda e todas as suas esposas. A comuna era um conjunto de casas pintadinhas de amarelo e cercadinhas de arame farpado. A partir de então, Fela, que já não era muito fácil de engolir pelos milicos e já havia até sido preso, ficou intragável, pois ele lançou o mordaz álbum Zombie, que fez um grande sucesso entre os nigerianos e nigerianas, onde ele faz críticas diretas ao governo, comparando os militares a zumbis que não pensam por si próprios. Zombie, oh zombie, Zombie, oh
no go unless you tell him to go. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Quando os militares ficaram sabendo dessa música, a parada ficou sinistra pro Fela Kuti. Por causa desse álbum, a República de Calacuta, que já tinha sido alvo de incursões do governo, foi invadida por simplesmente 1.000 militares que espancaram todo mundo, violentaram as mulheres, assassinaram a mãe do Fela Kuti, a Funmilayo, e bateram tanto nele que deixou ele com uma fratura grave no crânio. Por muito pouco ele não morreu. A República de Calacuta foi incendiada e lá tinha um estúdio, era um centro de música do Fela Kuti e tudo foi queimado, instrumentos, gravações originais, muita coisa foi destruída. Após esse ataque, Fela enviou o caixão de sua mãe para o quartel principal de Lagos e continuou escrevendo músicas ferozes que cresciam, incitavam e denunciavam os crimes das ditaduras, fazendo com que o mundo conhecesse o que se passava na Nigéria. Passados os anos, Fela criou até um partido político chamado Movimento do Povo e candidatou-se à presidência em 1979, na primeira eleição depois de uma década praticamente de ditadura, mas a sua candidatura foi recusada. Ele ainda foi preso injustamente em 1984, mas ele foi solto porque estava sendo acompanhado por grupos de direitos humanos que estavam cuidando ali da vida dele, né? Em 1986, ele participou de um grande show da Anistia Internacional em Nova Jersey e em 1989 lançou o álbum anti-apartheid Beasts of No Nation, que, cara, tem uma capa sensacional, que tem o presidente dos Estados Unidos da época, o Ronald Reagan, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o primeiro-ministro da África do Sul com caninos pingando sangue. Rapaz, rapadura era mole pro Fela Kuti. Peace of the nations, and bad society. Peace of the nation, Peace of the nation, Now bad society. 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 Peace of the nation, Depois, na década de 90, Fela deu uma sumida, aparentemente por questões de saúde, não soltando mais álbuns, até que em 97 veio a notícia da sua morte, com apenas 58 anos, por causa de uma doença agravada pela AIDS. Bom, encerramos o podcast por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho sobre a independência da Nigéria e a história do Fela Kuti, o criador do Afrobeat. O objetivo aqui era mostrar um pouco sobre como a música e a cultura são políticas e puderam levar pela África e pelo mundo uma mensagem de resistência incrível. Busque mais sobre esse assunto, cara. Inclusive, tem vários documentários e vídeos muito massa sobre a independência da Nigéria e sobre o Fela Kuti no YouTube e tal, aí pelas piratarias da internet. Além de várias histórias muito loucas que ele próprio conta nas próprias músicas. Então, no mais, é isso. Valeu por ouvir até aqui. Lagos never gonna be the same, never without Fela. Lagos never gonna be the same, never without Fela.
Lagos never gonna be the same. Never without Fela. Esse podcast foi gravado para a matéria de História da África 1, do curso de História, Licenciatura Plena, da Universidade Federal de Sergipe. Essa matéria é ministrada pela professora Mariana Brax. Como fonte desse podcast, foi usado o site freedomhouse.org, Memorial da Democracia, Wikipédia e o livro Política Externa, As Relações Internacionais em Mudança, coordenado pela professora Maria Raquel Freire. As músicas e vírgulas sonoras usadas nesse podcast foram, em ordem, Independence of Nigeria, do Fela Kuti, Samuel Mariano, Depois do Culto, E.T. Bilu Manda uma Mensagem para a Terra, Fela Kuti, Open and Close, Jill Scott Aaron, The Revolution Will Not Be Televised, Fela Kuti, Zombie, Beast of No Nation, do Fela Kuti também, e Lagos Never Gonna Be The Same, do Tony Ali e Hugh Masekela.